Programa Jairci Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso, é o gigante das Minas Gerais. Por exemplo, o Gabigol. O Cruzeiro está tomando prejuízo. O Cruzeiro vai pagar 2/3 do salário dele e ele está no Santos. Para se livrar, né? Aliás, foi um climão hoje, não sei se você viu, né? Teve climão na apresentação do Gabigol. Teve, a torcida do Santos chegou forte nele. Né? Deu uma dura no Gabigol, pelo amor de Deus. Só no Brasil que tem isso. Mas, enfim, o Cruzeiro tem que entender que o investimento é para dentro das 4 linhas ou é prevendo o futuro? Se é prevendo o futuro, vale a pena investir num Batistella, no Mateuzinho, que são jogadores que vão render dinheiro. Agora, se a intenção é imediatista, para essa temporada, voltamos à Libertadores, tudo depende do projeto, né, gente? Tudo depende da gestão. Agora, essa realidade que você falou aí de clube com dívida e tal, não é exclusividade do Cruzeiro. A gente sabe que no Brasil, todos os clubes... Exceto o Flamengo, todos os outros estão endividados. O Flamengo hoje consegue pagar as suas dívidas, mas também tem suas dívidas. Enfim, o Flamengo está equacionado, como você falou. Mas assim... O Flamengo esse ano faturou 2 bilhões de C, ele tem 1 bilhão em caixa para fazer contratações. Sim, ele está equacionado. Mas tem dívidas ainda que está sendo paga, mas está tudo dentro do prazo, tudo dentro da previsão deles. Então a diferença é essa. Alguns clubes também estão nessa situação, tá, gente? Claro que não com um caixa como esse do Flamengo, que é o grande diferencial dele. Então, assim, a gente tem que entender. O clube também não pode ficar para trás demais, senão vai acontecer o que aconteceu no passado. O Cruzeiro tem que ter um equilíbrio. A gente tem que entender que tem que ter um projeto. O projeto qual é? Esse ano é arrebentar, disputar, ganhar tudo e saciar essa sede de títulos que a torcida tanto cobra, com razão, e faturar alto para depois jogar lá na frente? É uma jogada arriscada. Então tem que entender qual é o projeto que o Cruzeiro tem para esse ano. Agora, mas a diretoria já disse que essa questão é a longo prazo. Pois é. O torcedor quer título imediato, mas o trabalho é a longo prazo. Então, o Cruzeiro foi destruído em 2019. É isso. Né? Então ele agora se refez, ele tem um dono que é apaixonado, que tem dinheiro, mas tudo dentro de uma responsabilidade. Com certeza. Aqui antigamente, a gente tinha os investimentos altos e dizia o Bussunda, né? É craque em campo e dívida do banco. Já falava isso. Não é mais a realidade que a gente tem, até porque a FIFA hoje em dia pune, enfim, não é mais permitido esse tipo de situação. Por falar em pune, Rodrigo, você é a favor do Cruzeiro entrar na FIFA contra o Flamengo? Porque o Flamengo está sediando o jogador, pô. Eu acho sacanagem isso. Um desrespeito. A gente fala tanto que tem que ter uma união dos clubes. Cadê essa união dos clubes? Nem para contratar jogador eles fazem. Mas aquilo que já te falei, Jesse, a visão da diretoria do Flamengo atual é essa. Eles tentam, de qualquer forma, desestabilizar os adversários para que eles possam sobressair. É uma estratégia. Eu discordo, eu acho antiético. Tá? Eu também discordo. Eu gosto de transparência, de lisura. Eles não podem assediar o Caio Jorge e ninguém. O Caio Jorge tem um contrato em vigor, o Caio Jorge é do Cruzeiro. O Cruzeiro não foi lá oferecer o Caio Jorge, o Flamengo procurou, o presidente deu um preço, 50 milhões de euros. Não está com tanto dinheiro, vai lá e paga, pô. Claro, tá sobrando, tá milionário, né? Agora ficar assediando jogador, técnico ligando para jogador, isso é sacanagem, cara. Sacanagem. Eu, se eu fosse Cruzeiro, entrava com a representação firme na FIFA. Claro, acho que tem todo o direito, sim. Isso não acontece no mundo dos negócios. As empresas têm um código de ética que faz tipo. Imagina no futebol, onde vocês vivem, os clubes convivem dentro de um produto único. Então, assim, eu acho que o Flamengo precisa rever esse tipo de postura, porque pega mal para eles, pega mal para a imagem do clube. Então, assim, e quando tiver que negociar alguma coisa que for do interesse do Flamengo, eu tenho certeza que, por exemplo, os clubes já vão chegar mais duro com o Flamengo. Isso já aconteceu no passado. E tem esse detalhe, esse ponto que você tocou, que é muito importante, porque quando você tem um clube que quer enfraquecer os adversários, né, ele está pensando só nele. Quando você tem 2 ligas e nenhuma delas sai no papel, é sinal de que aquilo que você acabou de falar, eles não conseguem se unir, os dirigentes não são unidos, só olham para o próprio umbigo, eles querem desestabilizar os adversários. Não é correto isso. Enquanto aqui, na NBA, né, o time mais fraco tem direito a pegar o melhor jogador no draft, aí no Brasil não. Aí no Brasil eles querem acabar com aqueles que estão bem para poder ficar soberano. Eu não consigo ver o futebol desse jeito, cara. É verdade. Eu vou responder aqui uma pessoa, não vou falar o nome para não dar ibope, mas hipócrita, o senhor. É o seguinte, você negociar atletas é um processo natural
de qualquer clube, de qualquer entidade. Quando o Cruzeiro negociou com o Fabrício Bruno, ele fez o trajeto normal. Ou seja, você procura a diretoria do clube, pergunta se há possibilidade de negociação, procura o jogador, o atleta dá sinal verde. Então, negociar entre. E outra coisa, Rodrigo, o Cruzeiro pagou o que o Flamengo quis, 43 milhões de reais na época, à vista. À vista. Exatamente. Então, assim, né? O Cruzeiro procurou a diretoria quis vender e o Cruzeiro pagou o que o Flamengo pediu. Isso é mais antigo do que andar para frente, meu camarada. Então, olha só, vamos deixar o lado clubístico de lado, que a gente não está sendo clubista aqui, o Jaircy é flamenguista, inclusive. Tá? Então, a gente está. Mas eu sou pelo certo, como você é pelo certo, a gente é pela transparência. Né? O Cruzeiro está certíssimo, tem que ir à FIFA sim, tem que denunciar o Flamengo que está assediando o jogador. O jogador tem um contrato em vigor, o jogador é do Cruzeiro. O Cruzeiro em nenhum momento falou que queria vender. O Cruzeiro foi procurado. É mesmo, você quer comprar meu carro? Você fala assim, já se quer vender seu carro? Quero, Rodrigo. Olha, eu dou 20 mil nele. Não, eu quero 100. Você que me procurou. O preço é meu, pô. Pois é. Aí você fala que não, eu vou ligar pro teu mecânico, ó, fala, dá uma pressão aí dá uma pressão no Jaircy aí, fala que o carro dele vai quebrar. Vergonha. O Flamengo fez a vergonha. Não concordo, não aceito. E se o Cruzeiro entrar na FIFA com a representação contra o Flamengo por assédio, eu assino embaixo. Concordo. Tá certíssimo. Tem que trabalhar pelo certo, pelo direito. Por isso que o futebol no Brasil tá uma lama, por isso que a política no Brasil tá uma lama, por isso que esse conchavo aí desse banco aí, Master, tá uma zona, né? Com vários juízes aí investigados, o caramba, e comprometidos, né? A Malu, aquela é Malu Gaspar, né? Ela já disse aí, ó, que se o cara abrir a boca, ele derruba a República. E tá todo mundo no Brasil sabendo disso, e não dá nada. Pois é, todo mundo rabo preso. Ontem eu tava vendo Zapiei, tá vendo Fantástico, tem uma cidade de Maranhão, tá preso o prefeito, todos os vereadores estão presos por corrupção. Só todo mundo. Brincadeira, todo brincadeira. Mundo. Deixa eu dar um pitaquinho rapidinho, só no Galo. Olha, eu acho que o Galo tá com essa situação aí com o Hulk, assim, independente de ser negociação com o Fluminense, eu acho que o Galo está se expondo de um papel que eu acho que não. Vou falar sobre isso. A grandeza do Galo é gigante, cara. Ele não precisa, por mais que o Hulk seja um excepcional jogador, um excepcional atleta, fazer o que essa diretoria do Atlético está propondo para o Hulk, olha, eu acho que a pequeno clube. Acho que eu concordo com você, Rodrigo, e outra coisa. O maior título da história do Atlético, qual é? Qual é o maior título do Fluminense? Libertadores. Então, o maior título do Atlético é a Libertadores de 2013. Ele tinha um gênio chamado Ronaldinho Gaúcho. Nem o Ronaldinho Gaúcho teve esse privilégio. Pois é. Agora a diretoria quer dar um percentual do clube para o Hulk, fazer uma estátua para ele. O Hulk ganhou a Copa do Brasil, o brasileiro. Assim como ele ganhou, vários jogadores ganharam com ele. E se o Hulk ganha uma estátua, o Reinaldo tinha que ganhar o quê? O Reinaldo tinha que ganhar um estádio só pra ele. Porque, porra, aí não. Eu acho que o Galo não merece esse tipo de situação, por mais que o Hulk seja um baita jogador. Eu acho que vira chacota. Eles têm que tratar o Hulk como profissional. Hulk, você quer ficar? Seu contrato está em vigor? O Fluminense ofereceu tanto, eu quero ir embora, ok. É um direito seu. É um direito do jogador querer ir embora. Indeniza o clube e vai embora. Claro. Agora, eu acho que o Hulk é um dos grandes ídolos da história do Atlético, principalmente da nova geração, porque essa nova geração, se fala no Reinaldo, essa nova geração ignora o Reinaldo. O Reinaldo foi um gênio. Isso, sem dúvida. Eu não vi o Garrincha jogar, mas eu tenho o maior respeito pelo Didi, pelo Garrincha, né? Porque eu conheço a história do futebol e a grandeza desses caras. Essa geração de hoje não quer saber de grandeza do passado. Né? Chama a gente de velho gagá, o Reinaldo não vale nada, eles são assim. Porque é uma geração mal educada, uma geração que não tem berço, né? E que para eles o importante é ganhar a qualquer preço. É isso. Nós não somos dessa geração. De jeito nenhum. Sabe? Olha, então eu acho o seguinte, o Hulk tem todos os predicados, é ídolo, ganhou título, mas o Atlético Mineiro, o Clube Atlético Mineiro, está acima de qualquer dirigente, de qualquer jogador, de qualquer pessoa. Claro. O maior patrimônio do Clube Atlético Mineiro é a sua torcida e vice-versa. É isso. Sabe? Então, você colocou muito bem, se apequenar para oferecer ao Hulk uma parte, um percentual da SAF para ele ficar, isso é uma vergonha. Não, e tu imagina o São Paulo, ele tira o Hulk do jogo, o Hulk se irrita e fala, você tá me tirando, mas sou dono disso aqui. Sou dono outra coisa. Você privilegiar um técnico que não ganhou nada. Nada. Sabe, em detrimento do Hulk, o Hulk jamais poderia ser reserva. Quem tem que sair é o Sampaoli, não é o Hulk, não.
A diretoria contratou muito mal. O Sampaoli é um péssimo treinador, não vai dar em nada, briguento, escala mal, mexe mal, substitui mal. Sabe? O Hulk jamais poderia ser banco. O Hulk, com uma perna só, era o melhor jogador do Atlético Mineiro. Mais longe. Isso aí é Sabe? indiscutível. Então, tá tudo errado. E não é porque é o Galo, não, tá? Eu tô falando, se fosse o Fluminense fazer isso, o Thiago Silva acabou de passar por uma situação parecida. Eu quero ir embora. Valeu, meu irmão. Um abraço, seja feliz. Com Deus. Imagina, o Fluminense esse cara não quer ficar, deixa embora. Vou fazer a estátua do Thiago Silva. Anos. Tudo que ele fez no Atlético, ele não tá conseguindo fazer mais. Ele não entrega mais. Não é por ele, não. Ele é um cara maravilhoso, ele gosta do clube, torcida ama ele ama a torcida. Se esforça. Mas o corpo não obedece mais o comando do cérebro. Pois é, isso tá acontecendo comigo agora também. São um pouquinho diferente, mas é quase igual o Hulk. É verdade, todos nós. Agora, é preciso o cara entender o seguinte: o Atlético está acima de qualquer coisa. Sabe? Você colocou bem, se o Hulk merece um estátua, o Reinaldo merece o quê? Ganhar um estádio, então. Um estádio só para ele. Porque o Reinaldo foi o maior jogador da história do Atlético Mineiro. Quem não? E pegando carona no que você falou, se a galera mais nova não reconhece o Reinaldo, o Ronaldinho mereceria o quê, então? Foi o craque que foi. Ganhou o título da história do Atlético, que é a Libertadores. E foi o principal nome da Libertadores. Então, pelo amor de Deus. Mas com ele tinha o Tardelli, que é craque de bola. Tinha o Jô metendo gol, entendeu? Então, o Hulk não estou sozinho também, não. Exatamente. Assim, a gente lamenta. Eu acho que falta... O grande problema dos clubes, na minha visão, hoje em dia, é falta de projeto, falta de gestão. Cada ano inventa uma meta nova. Cada ano inventa... E aí o clube não tem identidade, não sabe para onde vai. Eu vou te fazer uma pergunta. Como tricolor, você gostaria de ver o Hulk no Fluminense? Cara, hoje o meu atacante é o Everaldo. Camisa 9, é o Everaldo. O reserva é o Cano, que é um jogador, um ídolo pra gente eterno. Mas está numa situação complicada há 2 anos. O terceiro é o João Kennedy, que é um baita de um jogador, mas também não está engrenando. Então, assim, o Hulk no elenco do Fluminense vai ser uma peça-chave maravilhosa. Agora, se não vier o Hulk, também não vai fazer tanta diferença, não. Ele não é o 9 que o Fluminense precisa. Mas se for uma oportunidade de mercado, e vale lembrar, hein, segundo fontes, foi o staff do Hulk que procurou o Fluminense. Tá? Isso é muito importante. É verdade. Então, se for uma oportunidade de mercado, quem não quer um jogador como o Hulk? Claro, pagando 3 milhões de salário, claro que não. Mas eu fiquei sabendo hoje, inclusive, que a patrocinadora do Fluminense está revertendo o valor que pagava para o Thiago Silva para fazer esse aporte financeiro para trazer o Hulk. Então, não sendo um investimento tão alto, não vai ter rescisão de contrato lá para pagar a saída do Hulk lá. Se ele negociar com o Atlético a saída dele, é conta dele. Então, assim, se vier um jogador livre do mercado, com um salário ok para o clube, eu acho que ele é muito bem-vindo. Tá certo, Rodrigão. Beleza. Só lembrando que o Sérgio Boas ainda está curtindo férias, o Savoia também. Beleza, né? A gente vai ter aí no nosso programa, um programa em nível nacional, né? Falando de Grêmio, falando de Internacional, falando dos times de São Paulo, dos times do Rio de Janeiro com você, talvez com Wagner Menezes. E a gente vai junto aqui com o carro-chefe, é sempre a China Azul. Cruzeirão. Isso aí. Valeu, Rodrigão. Obrigado aí pelo nosso Rodrigo, sempre ponderado, sempre com opiniões importantes. E vamos que vamos! Caio Jorge merece estátua. Tá aí, ó. Ryan Tossa dizendo que o Caio Jorge merece estátua. E não ganhou nada no Cruzeiro. Jogou bem, foi artilheiro, mas não ganhou nada. Não deixaram o Cruzeiro ganhar, a arbitragem foi lá e meteu a mão no Cruzeiro. Bruno Augusto, esse ano o Cruzeiro vai ser campeão da Libertadores. É a grande expectativa, né? Mas o Flamengo ainda é o grande favorito a ganhar tudo. Se vai ganhar tudo, eu não sei, mas que é o grande favorito pelo time que tem, manteve os jogadores, não saiu ninguém, né? Emprestaram o Matias Vinha lá para o River Plate. O Flamengo está com 2 times, vai contratar e vem muito forte. Kellon, já esse o Atlético não chega nem na final do Mineiro e vamos ser campeões em cima do América. Vamos ver, o Atlético quer que seja campeão. Eu, se fosse cruzeirense, não me preocuparia com o Campeonato Mineiro. Eu, sendo vocês, China Azul, Cruzeiro tem 2 Libertadores, 2 Supercopas, 6 Copas do Brasil, 3 brasileiros, né, e uma Taça Brasil, que era muito importante. Então, pelo amor de Deus. Luciano Mafra, Pedro tem que avaliar melhor. Gabigol e Dudu eram as grandes expectativas e foram as grandes decepções. Verdade. A melhor posição do Gerson é onde joga o Matheus Pereira. Como fica? Muito investimento para a reserva. Outra coisa que vai acontecer. Se o Gerson vier, aí o treinador vai tirar um Christian, vai tirar o Matheus Henrique
vai causar um problema. Vai causar um problema. Thiago André, John, Emiliano Buendia, os dois não passam de 30 milhões de euros. Esquece o John é muito bom jogador. Emiliano Buendia, é verdade. Muito bons jogadores. Duas sugestões excelentes. Excelente. Sabe? E o Cruzeiro precisa mais de jogador. É de beirada. E tem a garotada. Pô, esse menino que meteu 2 gols contra o Corinthians. Né? O Ryan, né? Pô, o menino jogou demais. Então, o Cruzeiro tem Batistella, tem a garotada da base. O Cruzeiro tá muito bem servido, gente. Sérgio Apolinário, grande flamenguista. Boa noite, Jaci. O Zico merece uma estátua no Flamengo. Sim, sim. O Zico tem uma estátua em frente ao estádio do Kashima Antlers. Né? Tem lá a estátua do Zico. O Zico divulgou o futebol muito para o Japão. O Japão é o que é hoje, graças ao Zico. Né? Tem na Gávea. Né? Tem o Nunes, tem a galera lá que tem estátua. O Flamengo sabe reconhecer. E o Zico é o maior jogador da história do Flamengo. Mas tem Adílio, tem Nunes, né? Tem Andrade, tem a turma toda. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta terça-feira de Cruzeiro em campo, hein? Segunda rodada da Copinha. O Cruzeiro enfrentando o Sport de Patos da Paraíba. O jogo em Franca. E o Cruzeiro buscando a segunda vitória neste grupo na Copinha, depois da estreia com vitória do Cruzeiro. Foi 3-0 para cima na primeira partida do time do técnico Myron César. O Cruzeiro acabou fazendo 3-0 e começando muito bem o jogo contra o Barra de Santa Catarina e agora buscando essa segunda vitória seguida. A partida às 8h30 da noite em Franca. Como eu disse, terá transmissão do canal X Sports, X Sports, não sei com sinceridade qual que é a pronúncia, e o time sub-20 buscando então esse segundo resultado positivo. Sábado tem o profissional, hein? Cruzeiro estreando no Campeonato Mineiro, duelo com o Pouso Alegre, venda de ingressos rolando, condição especial para sócio. O jogo às 18h30, em sabadão, primeiro jogo do Cruzeiro, estreia oficial do Tite, estreia de Ney Servidía Real. Então, bora lá todo mundo pro Mineirão, quem comparecer aí para colocar um grande público neste compromisso do Cruzeiro, a primeira rodada. Venda de ingressos então, com preço promocional para sócio que paga R$30 no bilhete à venda, ingresso.cruzeiro.com.br. Programação do Cruzeiro: 2 períodos, terça, quarta e quinta. Na sexta-feira o treinamento à tarde, no sábado o jogo às 18h30 no Mineirão. O Cruzeiro treinou ontem em 2 períodos e assim vai até quinta-feira. É o ritmo forte da pré-temporada na Toca da Raposa 2 e o Cruzeiro pensando em 2 frentes, em começar bem com o time alternativo no Campeonato Mineiro e em se preparar bem pensando na estreia na Série A do Campeonato Brasileiro no final do mês de janeiro, lá no Rio de Janeiro, diante da equipe do Botafogo. O Cruzeiro no mercado hoje tem uma importante entrevista, inclusive, porque o Cruzeiro apresenta o Bruno Spindel. Ele é agora o diretor executivo de futebol do Cruzeiro e será apresentado hoje à tarde. 13h tem a entrevista que a TV Cruzeiro vai transmitir e aí vamos saber sobre todas essas questões aí do Cruzeiro no mercado. Cruzeiro encerrando qualquer possibilidade de saída do Caio Jorge para o Flamengo. Tem também a renovação de Matheus Pereira, conversas acontecendo ao longo desta semana e a principal movimentação do Cruzeiro no mercado, que é sobre o meia Gerson. O Cruzeiro aí em conversas mais firmes com os russos para tentar destravar esta negociação. O pessoal já está falando aqui, inclusive, de meias, né? E alguns falando de jogadores que poderiam chegar para ser ali um reserva do Matheus Pereira. Que é isso, né?
Acho que a gente precisa dessa renovação de contrato do Matheus, e seria importante o Cruzeiro ter um bom substituto para ele, até considerando que na temporada passada tinham 2 jogadores que eventualmente fizeram a função do Matheus em campo. O Eduardo, que foi contratado para ser o meia reserva e na prática virou volante, né? Porque como meia ele não conseguiu jogar bem. E o Gabriel, que era o atacante reserva, e muitas vezes, quando não tinha o Matheus Pereira, era o Gabriel que entrava para jogar ao lado do Caio Jorge, ali como um segundo atacante. Vocês acham que o Cruzeiro precisa necessariamente ir ao mercado ou pode tentar observar agora no Campeonato Mineiro esses 4 jogadores que a gente tem para o setor, né? Vitinho, Rodriguinho, Juan Gabriel e Cauã Batistella. Se um desses 4 vocês acham que pode ser um bom backup ali para o Matheus Pereira, e em qual vocês apostam mais? Olha, assim, o Cruzeiro vai tentar primeiramente pensar nessa questão envolvendo a renovação, né, Caramujo? Mas é muito importante esse fato do reserva, porque foi algo que o torcedor do Cruzeiro ele sentiu falta. Eu lembro quando o Matheus Pereira chegou, o reserva dele era o Matheus Vital, né? E aí não era lá assim grandes coisas, e aí depois a gente tem a chegada do Eduardo, que não foi um reserva do Matheus Pereira, e acabou que o reserva do Matheus Pereira foi o Gabriel Barbosa em vários momentos. Acho que olhar para as categorias de base nesse tipo de situação, até levando em conta o histórico do Matheus Pereira, né, não é um jogador que se machuca muito, é um jogador que joga vários jogos, então é uma situação delicada, porque ao mesmo tempo que a gente pensa que é importante ter um grande elenco, eu vejo muita gente cogitando outros nomes, né? E aí você pensa, por exemplo, foi um nome muito falado, que era o Bitelo, que está no Dinamo Moscou. É um jogador cara, uma transação cara. Você vai buscar um jogador, vão pôr aí, se eu não me engano, na casa dos 12, 15 milhões de euros para ele ser reserva. Isso tem um certo peso, né? Eu também acho que seja mais o Caramujo. Eles pediram 25 para o Botafogo ano passado. Então, assim, é um movimento difícil de acontecer. O legal, para mim, tá? O ideal, e aí é a minha forma de ver futebol, não estou falando que todo mundo tem que pensar assim, seria que o Cruzeiro conseguisse, dentro desses meias da categoria de base, e aí eu vou pegar 2 exemplos que estão figurando ali entre esses grupos do profissional, que é Cauã Batistella e Juan Gabriel, trabalhar esses atletas para que eles fossem uma opção ao Matheus Pereira. E aí, ao longo da temporada, eles não teriam tanta pressão assim de ser jogadores que vão resolver. Eu volto a falar do histórico do Matheus Pereira, que é um atleta que não fica tanto tempo fora por lesão. Então, esses jogadores também poderiam ter minutos mais controlados, mas é uma tarefa que o Cruzeiro precisa de pensar. O Matheus Pereira ele precisa de ter alguém ali para substituí-lo, porque em alguns momentos ele vai acabar precisando de ficar de fora, seja por um controle de carga, seja por questão de suspensão. Mas eu, num primeiro momento, gostaria de ver o Cruzeiro tentando produzir esse substituto dentro de casa, usando jogadores da categoria de base, porque, para mim, esse é o papel também da categoria de base, né? Criar algumas soluções sem que o time precise de desembolsar um dinheiro ali. Então, acho que seria um movimento legal, um movimento de valorização também para a nossa categoria de base, produzir um reserva para o Matheus Pereira dentro das intermediações do Cruzeiro. Dentro desses 4 nomes que você citou, Emerson, Vitinho, Rodriguinho, Juan Gabriel e Batistella, eu já descarto 2 em termos assim de ter potencial de substituir o Matheus Pereira, que são Vitinho e Rodriguinho. Aí, por questão de qualidade, eu acho que eles não têm esse estofo, até mesmo para seguirem na temporada. Creio que são jogadores que em breve vão acabar sendo emprestados, pelo menos, mas, enfim, enquanto estão no clube, claro, precisam ser utilizados da melhor maneira. Agora, no caso dos outros 2, os mais jovens, aí eu já tenho um pouco mais de expectativa. Até gosto, tecnicamente, mais do Juan Gabriel do que do Matheus Pereira, aliás, do Cauã Batistella, né, perdão. Mas, enfim, eu acho que o Batistella é um cara que pode se assemelhar um pouquinho mais ao perfil do Matheus Pereira. Até fiquei muito frustrado porque naquele último jogo da temporada contra o Santos, no caso do Campeonato Brasileiro, acho que o Batistella poderia ter tido minutos, até em outros momentos também, mas olhando com mais carinho,
para esse último jogo. O Cruzeiro talvez não tenha tido tanta precisão para usar o Batistella, ele já poderia estar um pouquinho mais preparado para essa temporada. Mas, enfim, tem aí o Campeonato Mineiro, principalmente essas 3 primeiras rodadas, onde parece que o Tite tem uma ideia muito forte de utilizar times alternativos, e a gente espera que haja um maior desenvolvimento, né? É o ideal, como o Pedro falou, é o ideal realmente que esse reserva do Matheus Pereira seja alguém produzido dentro de casa. Mas é uma situação que o Cruzeiro vai precisar ter atenção, porque talvez dentro do Campeonato Mineiro a resposta não seja tão boa desses garotos. É algo que pode acontecer, né? Primeiro eles precisam ser colocados em campo para jogar. Aí a forma como eles vão corresponder já é uma outra história. Mas o Cruzeiro precisa ter atenção, sim, a isso. Não acho que é uma grande carência. A grande carência realmente é um meio-campista. E a gente está vendo que o Cruzeiro está fazendo todos os esforços para trazer o Gerson, mas é algo que o Cruzeiro, em algum momento, pode ser que tenha que se mexer no mercado, porque faz diferença, né? Às vezes até um meia para jogar ao lado do Matheus Pereira, dependendo do jogo, dependendo das circunstâncias, e hoje não dá para a gente dizer que de fato há um nome que cause confiança na torcida nesse sentido. Porque se for analisar essa questão assim de talento, né? Eu acho que o Batistella é o que tem mais possibilidade, mas é um jogador que precisa ter um desenvolvimento ali físico ainda, na questão da intensidade, né? A gente sabe que ele é um jogador que tem uma batida na bola muito boa ali, ótima visão de jogo. E eu acho que esses jogadores aí, você falou especialmente do Vitinho e do Rodriguinho como jogadores de menor potencial. Eu concordo, mas acho que eles talvez estejam mais prontos hoje, né? Se a gente pensar no Cruzeiro para jogar no sábado, por exemplo. Eu penso mais nesses caras sendo titulares do que no Juan e no Batistella. Questão assim de estarem mais preparados mesmo, já terem mais vivência profissional, um pouco mais de idade também. Então, acho que são jogadores que podem ser úteis para o Cruzeiro, até por serem polivalentes, né? O Rodriguinho já jogou em todas ali do meio, o próprio Vitinho também. Então, acho que vale o Cruzeiro observar esses caras. E esse Campeonato Mineiro, ele tem uma característica interessante, que é a gente deve começar jogando com um time alternativo. Depois entram ali os titulares para jogar algumas partidas e ganhar ritmo para o brasileiro. E depois começa o brasileiro e segue o mineiro, né? Então a gente vai ter ainda a oportunidade para alguns garotos. Então eu espero que eles possam aproveitar a chance mesmo, garantir minutos ali, porque se a gente acha soluções no plantel nesse grupo de base e tudo mais, é menos ida ao mercado, né? E a gente fala muito aqui, eu estou vendo até os nomes que o pessoal sugeriu aqui para a contratação de um meia para o Cruzeiro. E eu quero até a opinião de vocês sobre cada um deles aqui. Mas, pô, o John foi um cara especulado no Cruzeiro, mas é muito caro, né? Seria, sei lá, 15, 20 milhões de euros. Você gastar em um cara que chega para ser reserva, não me parece que seja uma coisa que o Cruzeiro está fazendo. O Rafa Sorriso falou: Juan Quinteiro seria um excelente banco para o Matheus Pereira. Vocês gostam? Eu gosto do Quinteiro, mas tem a parte física, né? É um problema que persegue o Quinteiro durante um bom tempo. Ele até teve uma reta final interessante de temporada lá no River Plate, pelo menos olhando a parte técnica, mas, enfim, essa questão física dele me deixa com o pé atrás, e também não é um cara tão simples de se trazer, muito pela parte financeira, né? Especialmente o que o amigo pontua aí, de salário dele, porque é um cara bem valorizado, ainda é um atleta de seleção colombiana, mas tecnicamente eu gosto dele. Eu gostei do combo. Cheeseburger e refrigerante à vontade. E depois reclama que o cara tá gordo. Aí não, pô. Eu gosto do Quinteiro também. É um cara muito técnico, né? Um jogador que, e o amigo até comenta aí, né? Bom cobrador de bola parada, mas tem tudo isso que o Caio ressaltou, né? A parte física, acho que é o principal. E ele é um cara valorizado. Teve toda aquela polêmica na transferência dele para o América de Cali, né? Que tiveram valores assim absurdos envolvidos ali por um mecenas, coisa de maluco, até envolvendo helicóptero ou jatinho, um negócio assim para poder levar o atleta para lá, isso teve. Então também não é um jogador que tenha o entorno dos mais tranquilos. Isso é necessário ressaltar.
mas eu acho que o Cruzeiro tem que estar atento, sim, no mercado, essa questão de ter uma opção ao Matheus Pereira. Vai ser um cara da base. E só um ponto, Caramujo, nisso que você falou do John, seria o cenário ideal, tá? Mas aí a gente tem que olhar nessa situação também pelo aspecto do jogador. O John faria esse movimento de, depois de uma temporada de valorização, sendo titular no Red Bull Bragantino, de vir ao Cruzeiro para ser reserva, principalmente de um jogador que não se ausenta tanto como é o Matheus Pereira, isso também tem que ser colocado na conta. Porque o John até tem uma questão ali de versatilidade, ele pode jogar com o Matheus Pereira, né? O Matheus Pereira de 10, quem sabe o John um pouco mais lateralizado, mas tem que olhar também para ver pela ótica do atleta, se o atleta faria esse tipo de movimento. Mas é uma situação também aí que o Cruzeiro vai precisar de estar observando, porque ter um substituto para o Matheus Pereira vai ser muito importante para a nossa temporada. Rapaziada, encerramos por aqui meu giro de notícias do nosso Time Azul Raiz, trazendo as informações mais atualizadas no dia a dia, com clareza e responsabilidade. Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar acompanhando tudo o que acontece com o Cruzeiro, dentro e fora de campo, aqui no nosso canal Time Azul Raiz, já não esquece de começar deixando um like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder os nossos próximos conteúdos. Tamo junto e até a próxima. Fui!